Eu vou dar aqui o meu testemunho de muitos anos atrás, quando eu ainda era jovem, ou seja, adolescente. Hoje eu tenho 50 anos e, para quem não me conhece, meu nome é Ruth. Hoje eu sou evangélica, mas eu me criei no evangelho. Na verdade, desde os meus 10 anos de idade, eu me criei no evangelho e aí minha mãe sempre me levava para a igreja, né, desde os meus 10 anos. Então eu cresci no evangelho. Quando eu completei meus 15 para 16 anos, deu vontade de eu sair da igreja. Deu vontade mais de eu frequentar a igreja, porque eu queria conhecer assim as outras coisas do mundo, né? As coisas que eu via outras pessoas fazer, outras jovens, ou por exemplo usar roupas, né? Como eu via as jovens usar diferente. E aí eu saí. Então foi só eu sair da igreja. Logo eu conheci uma menina que morava numas 2 ruas depois de casa. E essa menina, eu já conhecia ela assim, mas eu ainda não tinha assim me envolvido numa certa amizade com ela. Ela também era jovem assim como eu. Também era uma menina que tinha por aí mais ou menos seus 15 anos também, 14 anos, ela era nova ainda. E aí a gente começou nessa amizade, aí eu sempre ia na casa dela. E ela tinha um outro estilo de vida, né, na casa dela, com os pais dela. Inclusive ela tinha um irmão, que esse irmão dela era envolvido com coisas erradas, né. E eu era uma menina que eu fui criada num lar muito rígido, de uma família assim que era muito rígida. Meus pais eram muito rígidos, minha mãe. Eu fui criada daquela forma que eu não poderia passar quando meu pai tivesse com visita em casa. Eu não poderia nem passar assim, né, no meio que meu pai ele me corrigia, porque ele não aceitava, né. Então eu fui criada assim nesse padrão, né, muito rígido. E aí eu não saía de casa, meu pai não deixava a gente sair de casa, né, a gente era só dentro de casa. Então eu era ainda moça, eu era pura, era virgem, ainda não tinha perdido a minha pureza. E aí, mas eu sempre ia na casa dessa jovem. E aí quando deu um certo dia, eu cheguei lá, encontrei um jovem na casa dela. Também era jovem, acho que ele já não era jovem assim, mas deveria ter seus 20 e poucos anos por aí, conversando com o irmão dela. E eu percebi que aquele homem, ele me olhava muito, muito mesmo. E ele aparentava não ser muita boa coisa, porque o irmão dela não era essas coisas, ele era assim, envolvido com coisas erradas, né? Com droga, com essas coisas. E aí eu sentada na porta, e aí eu disse, olha, aquele menino tá me olhando muito. E ela foi e disse, ele é assim mesmo. E aí quando dá um dia, eu tô lá em casa, ela vai lá na casa de mamãe e diz assim, me chama e falou, Ruth, eu queria que tu fosse ali comigo. Eu disse, aonde? Ela disse, eu queria que tu fosse comigo atrás de um namorado meu, que ele foi lá ali pra cima e eu queria ir atrás dele. Eu digo, mas aonde? Ela disse, fica lá em cima. Dá pra ti ir comigo? Eu falei, Sonho, eu não sei se dá, porque eu não sei se mamãe vai deixar. Mamãe não deixa eu estar saindo assim. Aí ela disse, eu vou pedir pra ela. Aí ela foi, pediu pra mamãe, e mamãe foi e deixou, né? Porque a mãe já conhecia ela, conhecia a mãe dela. E aí mamãe deixou, disse, olha, mas não é pra demorar, tá? Só que ela não disse o que ela ia fazer, né? Ela falou que era só para mim ir lá com ela, que ela não ia demorar. Porque se ela dissesse que estava indo atrás de um namorado, mamãe não ia deixar eu ir, porque eu não namorava, né? Eu era moça, eu era pura. E aí
a mãe só não demora porque o pai dela não dá a fé dela, porque se o pai dela sentir falta dela, o pai dela vai brigar. Aí nós fomos. Mas o lugar que ela foi era em outro bairro, longe. E aí, quando chega lá, ela me leva para frente de uma festa. Eu nunca tinha ido numa festa na minha vida. A primeira vez que eu havia ido na festa foi aquela vez. Ela me levou, eu falei, eu não vou entrar aí não, Sônia. Ela disse, vambora, rapidinho, porque ele tá lá dentro bebendo. Falei, ele bebe. Ah, vamos lá dentro. Eu falei, não vou não, nunca entrei na festa, principalmente festa assim de reggae, era festa de reggae. Eu lembro que o nome lá era um tal de J Clube, lá, festa de reggae, J Clube. Ficava lá na Maurice Cury, o nome do lugar lá, Maurice Cury. E aí eu disse, não, eu não vou entrar. Ela disse, poxa, tá, me espera aí que eu vou lá. Só que eu não sabia que tudo aquilo fazia parte de uma casinha, fazia parte de que ela estava armando para mim, para que aquele rapaz que estava me olhando lá na casa na casa dela com o irmão dela, ia fazer mal para mim e eu não sabia. Tudo aquilo fazia parte de um plano que ele estava armando para mim. E aí, realmente, ela namorava com um rapaz e estava lá dentro. Só que eles já tinham combinado. E aí ela foi, demorou e eu vi que já estava ficando tarde, eu preocupada, querendo ir embora e não queria voltar sozinha porque era longe. Eu estava com medo de voltar sozinha. E aí eu esperei, quando demorou ela veio, aí ela disse, Ruth, tu vai ter que entrar. Eu falei, não, eu não vou entrar, não entra aí não, eu quero ir embora, tá tarde já, Sônia, eu quero ir para casa. Ela falou, não, rapidinho, porque aí tu indo lá, e não demorar ele vai embora comigo, eu quero levar ele para ele ir embora comigo, não sei o quê. Peguei e entrei, me sentindo mal naquele ambiente, né, mas eu entrei, que era a primeira vez, né, e não esperava que depois daquele momento minha vida ia mudar completamente, e de certo mudou completamente a partir do momento que eu entrei ali naquela festa, mudou. E aí eu entrei, me sentei na mesa onde eles estavam, né? Estavam numa mesa bebendo cerveja, aquela zoada de som muito alta. E aí esse rapaz, quando eu olhei, eu conheci e vi logo que era ele. E ele foi e disse, me ofereceu bebida, disse, bebe aí. Eu falei, não bebo. Aí eu falei, Sônia, vamos para casa. Ela disse, calma, a gente já vai. Aí não demorou muito, ela inventou de ir no banheiro. E disse, eu vou aqui rapidinho no banheiro com ele, que era com o namorado dela. Não demoro, vem já para nós ir embora. E foi. Eu fiquei sentada lá, esperando. E demorou muito, e ela não veio. E eu fui e disse, eu quero ir embora, não tá demorando. E esse rapaz ficou na mesa lá comigo, que era justamente o que estava me olhando na cara dela. Aí ele disse, não te preocupa não, que ela não vai demorar. Inclusive o nome dele era Tarcísio, desse que fez mal para mim. E aí eu fui e disse assim, não, eu quero ir para casa. Ele bebe, eu digo, eu não bebo. Toma aí, te acalma, que ela não vai demorar. Nessa armação ela não veio, já tava à noite, já estava assim escurecendo mesmo, né, que já era mais de 6 horas. E aí eu preocupada, ele disse, toma um refrigerante. Insistiu tanto até que eu tomei um gole de refrigerante, que ele pediu, né, justamente porque ele estava já na intenção que eu bebesse aquele refrigerante, mas foi só um gole que eu tomei, foi suficiente para que eu ficasse da forma que eu vou dizer para vocês. A minha cabeça começou, com poucas horas, a minha cabeça começou a rodar. Tudo rodava assim, girava em volta de mim, cadeira, tudo girava como se eu tivesse embriagada, como se eu tivesse bebido muita bebida. E o pior é que eu não sentia força nos meus braços, eu não sentia força no meu corpo, eu não tinha força nas pernas. Eu fiquei totalmente sem forças, nem de levantar o braço eu tinha força. Eu fiquei mole, que eu me arriei assim na cadeira. Quando eu me arriei na cadeira e eu assim tudo rodando, e ele falou, tá te sentindo mal? Eu falei, não tô me sentindo bem. Nunca que eu imaginava que ele havia colocado remédio na minha bebida, ou seja, no refrigerante, que eu não bebia, melhor dizendo. Aí
Aí ele foi dizer assim, você tá se sentindo mal, tô? Aí ele disse assim, eu te levo para casa. Eu falei, não, eu quero Sônia. Só que eu sentia a minha língua, parece assim que eu tinha levado anestesia pesada. Eu falava assim, arrastando, né? E minha voz mudou. Aí eu falei, não, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero a Sônia para levar para casa. Ele disse, não, eu vou te levar para casa. Aí eu falei, você vai me levar mesmo? Levo. Só que eu tava daquele jeito, mas eu tava consciente, eu sabia que assim, não perdi o sentido não. Eu tava sabendo onde eu tava vendo tudo. Só que tudo girava e força eu não tinha para levantar. E aí ele pegou meu braço, botou em cima do ombro dele, né? Quem olhava pensava que eu tava realmente embriagada, que ele era alguma coisa para mim e tava me levando para casa. E aí minhas pernas chegavam a escorregavam assim, ele me suspendia, as pernas escorregavam, mas eu tentava equilibrar e até que ele foi me levando. E aí quando chegou num certo pedaço de caminho, eu vi que ele não estava indo para a direção aonde eu havia vindo com a Sônia. Ele estava me levando para outra direção. Eu falei, não, não é para ir, eu não moro para ir, me leva para outro lado, não é aqui não. Ele falou, não, agora tu vai ficar tranquila que para onde eu vou te levar tu vai gostar. Eu fiquei, aí pronto, aí meu coração acelerou, fiquei me sentindo ruim. Aí passou um monte de coisa na minha cabeça, de que isso não vai fazer mal para mim, mas eu não podia me defender, eu não podia me mexer, eu não podia correr, eu não podia nem ficar em pé. E ali ele me levou para dentro de um, eu lembro que foi que eu entrei em uma casa de taipa, só um quarto, né, numa rua muito estranha. Me levou para dentro desse quarto e lá escuro, não tinha energia, mas dava de enxergar um pouco. E aí eu vejo que ele me arriou dentro de uma rede. Quando ele me jogou dentro de uma rede, aí o que passava na minha cabeça é que ele ia me matar. Eu pensava que eu já ia morrer, que eu não ia ver mais meus pais, meus parentes. Passou um monte de coisa na minha cabeça. Foi uma sensação muito ruim, foi muito difícil, não é fácil. Eu falo para vocês, jovem, que não entre por este caminho, tá? É por isso, esse é meu objetivo de eu estar aqui dando esse testemunho, porque eu não tinha coragem de dar esse testemunho. E ele é muito forte, ainda tem outros testemunhos restantes que eu vou dar aqui nesse vídeo aqui. Não vai dar de eu falar tudo, porque vai ficar muito comprido, mas eu vou fazer um outro vídeo, que é o segundo testemunho, o terceiro testemunho. Então, eu tô falando aqui porque eu tô advertindo você que é jovem, não entrar por este caminho que eu entrei. Se você já é crente, se você já é evangélico, permaneça nos caminhos do Senhor. Jamais queira sair para você querer fazer o que outros fazem, conhecer o mundo, porque você pode ir e não retornar, porque é um caminho sem volta. Sorte daquele que tem um privilégio que eu estou tendo hoje em contar esse testemunho, porque eu passei por muitas coisas e vocês não têm noção do que eu passei. Então ele, quando me colocou naquela rede, né, e tudo escuro, aí ele foi me violentar. Ele foi abusar de mim e foi assim que eu perdi a minha virgindade, minha pureza, foi a força. Obrigada. Então não tem coisa mais ruim, se existe uma coisa terrível, é essa situação. Então, e dali em diante ele fez e foi muito horrível, sem eu poder me mexer, sem eu poder me defender, sem eu poder fazer nada. Então ele abusou de mim e eu, graças a Deus que ele não tirou a minha vida, porque geralmente a maioria dos maníacos que faz isso, né, eles matam depois, né, para não deixar vestígio, não deixar pista, mas graças a Deus ele não tirou. E aí quando eu sei que depois que aconteceu isso eu apaguei, quando eu acordei já foi só de manhã, já ouvia clarear. Assim, aí eu tava sozinha, trancada dentro dessa casinha, desse quartinho, que era um quarto pequeno, de taipa. E aí, quando não demorou muito, eu vi a porta abrindo. Era ele abrindo a porta e perguntando como é que eu tava. Aí eu fiquei, assim, com muita raiva dele. Eu ainda tava, assim, meia tonta, um pouco lerda, assim, um pouco bamba. E ele falou assim, pode ir pra casa. Aí eu falei,
Eu não disse, não questionei mais nada. Eu falei, eu posso ir? Ele pode. Eu saí, fui embora toda suja. Quando eu cheguei, eu pulei a cerca sem que mamãe percebesse, né, lá de casa, preocupada em apanhar. Eu digo, meu Deus, meu pai vai me bater, meu pai jamais vai aceitar que eu tenha dormido fora de casa, e nem minha mãe, e agora o que eu falo? Mas eu não tinha coragem de falar o que aconteceu, eu não tive coragem. Pulei a cerca, né, porque eu achava que eu ia apanhar mais ainda se eu falasse o que tinha acontecido. Aí eu pulei a cerca e fui me banhar, tinha um tanque lá em casa, eu me joguei água para limpar aquele sangue todo. E aí eu toda molhada no quintal, mamãe saiu no quintal e me olhou e disse, menina, pra onde tu tava? Menina, onde tu passou a noite? Aí eu inventei, eu falei que eu tinha passado a noite porque ela me levou para um lugar e lá a gente não pôde mais voltar porque já estava tarde e ficou com medo de voltar e eu não tinha como voltar, eu tive que ficar lá. Mamãe disse, olha, teu pai tá com muita raiva, teu pai vai querer te bater. Eu falei, mãe, não deixa o papai me bater não foi porque eu quis. Aí eu vou conversar com ele, resumindo, que aí depois eu contei para uma colega minha o que havia acontecido e depois minha colega foi e contou para meus pais o que eu tinha passado. Meus irmãos ainda foram assim atrás, né, querer saber onde encontrava ele, mas não encontraram. E aí a partir daquele momento foi muito difícil para mim. E pior ainda porque eu fui violentada mais 2 vezes, né? Depois que eu fui violentada essa primeira vez, eu fui violentada mais 2 vezes. Logo eu era uma pessoa assim muito boba, muito inexperiente e ali minha vida ficou totalmente, eu fiquei transtornada, fiquei angustiada, né, com aquilo que havia acontecido comigo. E ali eu comecei a fazer coisas que não era legal, né? Eu comecei a fazer coisas que não era legal. Eu já me sentia assim muito ruim com aquela situação. E aí foi quando eu comecei a frequentar festas, né, com outras amizades que eu arrumei. Eu arrumei uma amizade também com uma outra mulher que já era mulher adulta, né? Não era jovem, era adulta e gostava de festa. Eu passei a frequentar festa, a já me vestir diferente, já andar assim quase seminua e fiquei com a mente totalmente diferente do que eu era. Já não ouvia mais assim conselho de minha mãe. Minha mãe dizia, ó, não anda com essa menina, que essa menina não é tua amiga, essa menina não é de confiança, mas é assim, eu não sei explicar, parece assim que as mais companhia e as pessoas, elas têm assim um jeito de manipular a mente dos adolescentes, né? Os adolescentes, eles, ou melhor dizendo, eles têm uma facilidade de ser manipulados para fazer certas coisas, né? Eu acredito por falta de experiência, por falta de conhecimento e até porque acha que eles podem fazer tudo, acha que eles sabem tudo e é isso que é o mal dos adolescentes, né? Isso que foi o meu mal. Eu achar que eu sabia de tudo, minha mãe não sabia de nada, meu pai também. E eu comecei a criar asa e voar, fazer o que eu queria. Foi aonde eu me dei muito mal e muito mais. As coisas para mim foram cada vez mais piorando, porque eu achava que ir para festa, sair com amizades, e namorinha aqui, namorinha ali, depois que eu perdi a minha pureza, era beleza,